Neste episódio do podcast Trivium, e tal como temos feito em anos anteriores, o Bernardo e eu trazemos cada um 10 livros que queremos ler neste ano 2025. Da filosofia política, à história, à teologia, às memórias e ao romance, são várias as boas recomendações de leitura que temos para os nossos ouvintes. Aproveitamos para pedir desculpa pela demora na publicação deste episódio. Têm sido tempos desafiantes do ponto de vista pessoal e profissional. No entanto, o podcast Trivium continua em pé e com muita vontade de publicar este tipo de conteúdos. Sem mais demoras, esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens pais de família com vidas claramente muito ocupadas falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. Bernardo, temos andado desaparecidos e temos pedido desculpa a todos os nossos ouvintes por causa disso. Não é por mal e muitos dos nossos ouvintes, quando nos veem ao vivo e a cores, perguntam-nos então, o podcast Trivium já acabou, está vivo? E eu digo, e tu também dirás, estamos vivos, simplesmente estamos a atravessar uma fase da vida um bocadinho mais, pronto, quer dizer, é o que é, mais ocupada com filhos e trabalho e afins, mas nunca perdemos a vontade de gravar os episódios. De acordo, Bernardo? É isso mesmo, é exatamente o mesmo feedback que eu recebo dos nossos ouvintes, mas faz parte, quer dizer, isto aqui temos as nossas vidas, temos as nossas ocupações, projetos importantíssimos que tu e eu estamos a lançar. Um dia poderemos comentá-los, se calhar, com um bocadinho mais de detalhe, mas que não restem dúvidas para ninguém, o Trivium está vivo e está para durar. E hoje voltamos a um dos nossos episódios mais acarinhados pelo público, pelos nossos seguidores, a saber, 10 livros que cada um quer ler neste ano de 2025. O ano, enfim, não vai a meio, mas quase, mas ainda damos a tempo de trazer para cá uma lista de livros que queremos ler. E vamos fazer como fazemos sempre. Portanto, o Bernardo irá começar, depois eu, depois o Bernardo, depois eu. E assim até aos 20 livros. Por isso, sem mais demoras, Bernardo, passo-te a palavra. Qual é o primeiro livro que queres ler este ano? Ora, muito bem. Eu este ano dividi aqui a minha lista em três categorias e depois de ter dividido em três categorias arrependi-me porque percebi que não havia aqui o equilíbrio que eu gostaria que houvesse entre as três categorias. Mas o mal está feito, portanto vamos lá. As categorias é Filosofia Política e Ciências Sociais. Vou começar por esta primeira categoria. Depois a segunda categoria, romance e literatura, e depois uma terceira categoria, naturalmente, terceira não no sentido depreciativo, só terceira no sentido ordinal, que é teologia e espiritualidade. Pronto. Começando então pelos livros de filosofia política e ciências sociais, o primeiro livro que eu, enfim, um bocadinho fora da caixa, não sei se pode chamar livro, mas é certamente uma obra escrita, é uma tese, e é uma tese de mestrado de um grande amigo nosso, que é o António Capela, que já cá veio, e se Deus quiser há de vir também em breve, precisamente discutir um pouco daquilo que foi o trabalho dele nesta tese de mestrado. Ele já tinha um mestrado em Economia, fez agora um mestrado precisamente em Filosofia Política, e a tese dele é sobre Romano Guardini. O título é It Takes Two to Tango. É preciso duas pessoas para dançar o tango, uma tradução livre, e é um livro que procura, embora Guardini tenha escrito sobre tudo e mais alguma coisa, um grande autor católico do século XX, uma grande referência contemporânea para todos nós. Ele escreveu sobre uma série de coisas, desde teologia à filosofia. Não tem uma obra sistemática de filosofia política, mas o que o António Capella, ainda não li a tese toda, comecei há pouco tempo, o que o António Capella procura fazer é procurar em toda a sua bibliografia, em toda a sua obra, ou pelo menos nas suas principais publicações, procurar
no fundo, precisamente fazer o que o próprio autor não fez, que é sistematizar um pouco a sua visão política e, em particular, aplicar aquele conceito interessante que ele tem de filosofia polar, precisamente à filosofia política. Em particular com um foco da grande na grande tensão que existe desde sempre na filosofia política, que é a tensão entre o Estado e o indivíduo. E, portanto, a procurar aplicar a filosofia polar de Romano Guardini a esta dicotomia portanto, tem tudo para ser uma obra interessantíssima. Não sei se já perdemos muita gente dos nossos ouvintes enquanto eu estava a explicar isto. Alguns não se interessarão tanto por filosofia política, mas para quem se interessa, eu acho que tem todos os ingredientes para ser uma boa leitura e que, se Deus quiser, como eu disse ainda há pouco, poderemos vir a comentar aqui no futuro também. Ó Bernardo, só uma pergunta. O que é filosofia polar? A filosofia polar, agora é que tu me entalaste. A filosofia polar, no fundo, vamos lá ver. Não quero estar não sou de todo especialista em Guardini portanto, no Guardini e noutros autores que no fundo exploram esta visão. Mas o que é que estes autores dizem? Há um bocadinho uma concepção aristotélica, embora não seja necessariamente assim, uma visão aristotélica que a virtude é um meio entre dois vícios opostos. Tu conheces esta visão, estás familiarizado com ela, Vasco, Sim, os sim, sim. nossos ouvintes estarão também. E nós, leigos e, e amantes de filosofia, temos um bocadinho a tendência de achar que esta definição, ou pelo menos que esta visão, no fundo é um bocadinho aritmética, é pegar ali em duas virtudes, dividir ao meio, em duas virtudes não, em dois vícios, em dois pecados, em duas imperfeições, dividimos ao meio e a virtude está ali no meio. E não é necessariamente assim, diz-nos Guardini. Na realidade, em muitas circunstâncias e nas questões mais complexas, hum, eh, na realidade a virtude não está necessariamente na média geométrica de dois dois vícios opostos. Na realidade está numa tensão que existe entre dois polos, daí o nome de filosofia polar, numa tensão que existe entre dois polos de realidades que são boas em si próprias. E isto é uma coisa que se vê muito facilmente no cristianismo, não é? Deus, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem, não é? E nós próprios, os homens, somos a criação mais perfeita, mas somos também miseráveis. Estás a ver? Estas duas verdades parecem opostos, mas na realidade são duas verdades que estão em tensão uma com a outra, e a realidade, aquilo que nós somos na realidade, aquilo que Deus é na realidade, acaba por ser não uma média geométrica entre estas duas aparentes oposições, mas uma tensão entre as duas. É este, muito resumidamente e provavelmente muito mal explicado, o conceito de filosofia polar. Não Não, sei mas se fez o acho que mínimo de percebeu. sentido. Não, percebeu-se. Obrigado. Obrigado. Já. Pronto, no fundo é aplicar esta visão à filosofia política, estás a perceber? Ok. Ao conceito, eu falei que o foco era o conceito de Estado e de indivíduo, não é? O que é que há? Há filosofias estatistas, nomeadamente a tradição coletivista, em que se calhar põe o foco no Estado como princípio e fim de toda a ação política. Há outras tradições, se calhar mais liberais, que põem o foco no indivíduo e aquilo que na realidade poderá ser a visão realista, a visão mais perto da verdade, é que o Estado é importante sim, o indivíduo é importante sim, mais do que indivíduo pessoa, já vamos falar disto noutro livro daqui a bocadinho, e portanto, aplicando a filosofia polar, percebe-se que tanto o Estado como a pessoa têm um papel importante, não é só o Estado ou só a pessoa. Certo. É uma tensão entre as duas. Percebe-se Certo. isto ou não? Sim, percebe-se. Boa, obrigado.
Também Acho fico com que fica vontade à volta de... disto. Ainda não li a tese toda, mas penso que será aplicar um bocadinho esta forma, esta grelha de leitura à filosofia política, e em particular a esta tensão que eu ilustrei agora. Muito bem. Obrigado, Bernardo. Olha, o meu primeiro livro, vou lê-lo em francês. Em francês diz-se Le Nœud de Vipère, O Nó de Víboras, de François Mauriac. François Mauriac é um grande autor francês. Já agora, este é o único romance que consta na minha lista. Tá bem? Não há mais romances. Enfim, espero ler mais ao longo do ano, mas pelo menos desta lista é o único. Portanto, François Mauriac foi um prémio Nobel francês, católico também, um grande romancista, um grande conhecedor da alma humana. E eu já li dele um livro há alguns anos, que é o livro, para todos os efeitos, que acho que é o mais conhecido, que é o que se chama Thérèse Desqueyroux. Desqueyroux lê-se Desqueyroux, mas em francês diz-se Desqueyroux, que é um livro muito interessante. É mais uma novela do que um romance, é bastante curto, sobre uma mulher que, enfim, que tenta matar o marido, envenená-lo, mas mesmo assim ele perdoa, mas enfim, é um livro interessante. Este livro, O Nó de Víboras, daquilo que pude perceber, ainda não comecei, é sobre um advogado aposentado que vive amargurado contra a mulher e os filhos, portanto, vê lá tu, que este livro tem obviamente tudo para correr bem. Um homem advogado amargurado contra a própria família. Mas interessa-me, acho que, aliás, foi um padre amigo meu que me veio cá a casa, olhou para a estante e disse: Tens que ler isto é muito bom. Portanto, parece que o livro é sobre assim, uma espécie de um processo de conversão de final de vida, se percebi bem, também não procurei saber muito também porque os romances lá, pronto, tento não saber tudo antes de o ler, não é? Mas é assim um processo de conversão de final de vida e pronto, e escrito por um homem que era certamente muito perspicaz, para quem a fé era central na própria vida. E por isso estou com grandes expectativas para ler este livro. Também é bom para mim voltar a não perder o francês. Portanto, decidi lê-lo em francês. Também o tenho em português, por acaso, mas decidi lê-lo em francês. Portanto, depois logo te digo como é que este advogado acaba a vida, se bem com a família, se bem com Deus, se bem consigo próprio. Passo-te a Muito palavra. bem, voltamos então, saltamos dos romances do Vasco para mais um livro de filosofia política, com um tema que eu já estudo há algum tempo e que me interessa muito, que é a questão da tensão, podemos dizer, da tensão entre o conceito de bem comum e personalismo. O livro é The Person and the Common Good, de Jacques Maritain, um livro de 1947. Será uma obra também que posso apresentar, ou que se calhar até podemos incluir mais ou menos no episódio do António Capella, porque é uma obra que, pelo qual eu tenho muito interesse e o tema também. Jacques Maritain, os nossos ouvintes, alguns conhecerão, um grande filósofo francês, um dos pais do personalismo contemporâneo, com uma influência absolutamente central no desenvolvimento no pensamento social católico do século XX, em particular no pós-guerra. Um, como é que eu apresento isto sem gastar demasiado tempo? Uh, Nós vivemos o século XIX como uma era dourada do liberalismo ou do individualismo, se quisermos, que depois levou a um desfecho trágico que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, eh, após essa catástrofe enorme que foi a Primeira Guerra Mundial, há uma certa retração um, em geral e em particular na Europa em relação a uma visão política mais individualista portanto consolidam-se os coletivismos de sinal contrário, o fascismo por um lado, o nazismo do outro, o comunismo principalmente na parte leste da Europa e os vários nacionalismos. Um, e a verdade é que os vários nacionalismos levaram também à Segunda Guerra, não é?
Portanto, de catástrofe em catástrofe, por um lado, quando pusemos o pendor no indivíduo, nos mercados, eh, em tudo aquilo, ao fim e ao cabo, que Leão XIII avisou na Rerum Novarum, uma coisa correu mal, viramos-nos para o Estado, a coisa corre mal, e os pensadores, os filósofos políticos, no final da Segunda Guerra, tentam procurar, ao fim e ao cabo, qual é que será o equilíbrio entre estas duas forças, não é? Um bocadinho aquela discussão que tínhamos há pouco do Estado e do indivíduo. Neste caso que estamos aqui a falar, será a tensão entre o bem comum e a pessoa. Pronto, e houve um grande debate que acabou por ser vencido pelo personalismo, do qual Jacques Maritain é um dos grandes rostos, um grande proponente, mas havia outra ala que era a ala do bem comum, que alertava para os perigos do personalismo. Um, um, Na altura, se calhar, o pensador mais influente seria Charles de Connick, que era um pensador belga, que depois fez a sua carreira no Canadá. E houve uma grande tensão entre estes dois autores, entre Jacques Maritain e Charles de Connick. Aliás, o principal ensaio assim de De Koninck é precisamente contra os personalistas, a favor do bem comum. Engraçado que ambos os lados, muito influenciados pelo tomismo, tanto Maritain como tanto Jacques Maritain como De Koninck, ambos se afirmam claramente como tomistas. Só que o De Koninck acaba por pôr o acento tónico mais na dimensão do bem comum, o Jacques Maritain mais no personalismo, e este livro surge precisamente no meio desta tensão entre estes dois polos, esta discussão que houve e que hoje em dia mais ou menos ficou esquecida. E na realidade este livro é um conjunto, penso que de duas lectures, duas aulas que Jacques Maritain deu. Naquela altura, não fiz aqui o trabalho de casa, mas tenho a impressão que terá sido ali do final da guerra ou então no pós-guerra. O livro em si é de 47. Eu tenho a impressão que são duas aulas que ele deu ou duas apresentações que ele fez. Não há uma palavra para lecture nessa altura, e que surge em resposta, em certa medida, às críticas feitas pelo De Koninck, embora nunca o mencione, tal como De Koninck também nunca menciona Jacques Maritain. Pronto, é uma obra, portanto, que tem este valor histórico, para além do valor filosófico, naturalmente, que tem. E é isto, Vasco, passo a palavra. Obrigado, Bernardo. Também parece muito interessante. E achei engraçado teres dito que era um livro sobre a tensão, porque isto é um jogo de palavras, o meu próximo livro chama-se Da Atenção. Pronto. Não da tensão, mas da atenção. Da atenção, reflexões sobre o bom uso dos estudos escolares em vista do amor de Deus. Escrito por Simone Weil. Weil com W, porque é sempre preciso ter cuidado, porque havia outra Simone Weil, em vez de ser um W, era com V, que tinha umas opiniões bastante diferentes em relação a esta. Também vou lê-lo em francês, mas aqui escuso estar a dizer o título em francês. E a Simone Weil é uma autora por quem tenho um fascínio estranho. Bom, morreu com a minha idade, com 34 anos, mas tenho um fascínio por ela desde que há uns anos li uma frase que foi o lema do ano num colégio católico português, e a frase era a seguinte: na vida, os bens mais preciosos não se procuram, esperam-se. Vou repetir: na vida, os bens mais preciosos não se procuram, esperam-se. Eu, quando li esta frase, foi numa altura em que tinha lido, na altura tinha lido, ou estava a ler, ou tinha lido há pouco tempo, aquele livro que já tenho vindo a falar, que é O Lazer, a Base da Cultura, do filósofo alemão Joseph Pieper. Um livro que me marcou muito e é um livro que explica de facto que as coisas mais importantes, não é? Ou melhor, mais importante do que fazer coisas, do que fazer negócio, como ele diz,
é contemplar, é a contemplação. E este livro parece ir nessa direção, e já o explico porquê. Mas, ou melhor, explico já. Porque sempre ou seja, eu li esta frase quando tinha lido o livro do Joseph Pieper. Depois fiquei a pensar, "Bem, que interessante esta frase de Simone Weil, não é? As coisas mais importantes não se procuram, esperam-se, não é? É exatamente isto, ou seja, o Joseph Pieper diz que o mais importante não é o negócio, é o ócio, é o parar, é o contemplar, não é? Ele diz, aliás, o mais importante de tudo, ou seja, a ação mais perfeita do homem é precisamente a missa, porque na missa não há utilidade nenhuma do ponto de vista material, mas do ponto de vista imaterial e de contemplação há toda a utilidade do mundo, não é? Assim como a oração, hum, e a contemplação da natureza, da criação, o que quiserem, mas a missa é o mais importante. E parece ir precisamente em contra desta frase da Simone Weil, não é? Que nós temos o ócio para esperar aquelas coisas que são as mais preciosas e mais importantes. Pronto. E desde essa altura comecei a comprar, quando via bons descontos, comecei a comprar livros da Simone Weil. Nunca li nada, nunca li nada, mas já tenho alguns, pronto, à espera de ler. E um dia destes, eu já tinha folheado e a ver se procurava esta frase. É sempre difícil encontrar uma frase pronto, num livro. Até que um dia peguei neste, não é? O livro, e, pronto, o título é De l'attention, e comecei a folhear. Porque não sei, tinha como que falava da atenção, e depois também estava há pouco tempo a ler um livro sobre educação, em que também referem. Entanto, isto aqui é um livro, mas é um ensaio, só para ficar claro. um, em que referia este ensaio, falava precisamente sobre a atenção no contexto dos estudos, que é sobre isto que fala, é sobre isso que fala este livro, e neste livro neste outro livro que eu estava a ler, dizia Simone Weil, disse mesmo para, ou seja, um bom aluno, para ter sucesso nos estudos, tem mesmo, o professor tem mesmo que conseguir a atenção dele, não é? A atenção dele, para que o aluno possa precisamente esperar para que lhe seja transmitida alguma ideia, que é uma dessas coisas mais preciosas. E achei que podia estar neste livro a tal frase que tinha lido, e andei a folhear e lá encontrei. Finalmente encontrei a frase. Neste caso escrita em francês, fiquei muito contente. Então pensei, tenho que ler este livro. Um, e pronto, esta a autora Simone Weil, não é? Portanto, como disse, morreu com 34 anos, viveu de 1909 a 1943, portanto, início do século XX. E ela é uma autora mística que nunca chegou a converter-se propriamente ao catolicismo, embora tivesse uma forte relação até com vários padres, com quem mantinha correspondência, mas nunca chegou a batizar-se enquanto católica. No entanto, quer dizer, é muitíssimo admirada por vários católicos e mesmo cristãos. E pronto, portanto, eu só desejo naturalmente que esteja no céu. Mas este ensaio, que é muito curto, é tão curto, tão curto, tão curto, que o prefácio é maior do que o ensaio em si. E já agora também eu tenho o livrinho, pronto, só com este ensaio, mas ele na verdade faz parte de um de uma coletânea de ensaios que se chama À Espera de Deus, ou Waiting for God. Mas o ensaio começa com uma frase muito interessante, que aliás tem a ver com aquilo que eu disse há pouco, não é? A chave de uma concepção cristã dos estudos é a de que a oração é feita de atenção, não é? Portanto, relaciona atenção com a oração com os estudos. Parece muito interessante, sobretudo nesta fase da vida em que tenho estado cada vez mais focado em aprender e a estudar mais sobre educação católica. Mas faz todo sentido, não é? Porque, de facto, para se eu penso que nos estudos eu tenho que ter atenção, se relaciono isso com a atenção, também muitas vezes, quando se fala de oração, disto, o objetivo da oração, ou melhor, um dos grandes, como é que eu ia dizer, um dos grandes objetivos para fazer bem a oração é estar atento, não é? Estar atento e estar atento às disposições interiores que o Nosso Senhor nos vai colocando na alma, não é? E no estudo é a mesma coisa, não é? Ou seja, temos que estar de facto atentos para perceber o que é que também Nosso Senhor, que semente é que Nosso Senhor quer plantar no nosso intelecto.
E é engraçado, que depois ela diz que mais tarde, enfim, já fui folheando, mas ela diz que depois esta atenção compensa, e diz com alguma piada que os esforços que o Santo Cura de Ars investiu no estudo do latim, e daqueles que conhecem a vida dele sabem que o latim para ele foi uma grande cruz, mas os esforços que ele investiu no latim foi o que lhe permitiu mais tarde conhecer a alma dos penitentes. Não é? Muito engraçado. Portanto, a atenção que ele investiu nos estudos foi também a atenção depois que ele pôde, naturalmente, enfim, que deu fruto na oração ao ponto de conhecer o que é que os penitentes, antes de confessarem, já traziam. Portanto, pronto, é este livro da Simone Weil, pequeno ensaio que vou ler. Dá atenção. Muito bem, Simone Weil. E da Simone Weil vamos para uma obra que está de alguma forma relacionada também com a educação. Eu mantenho aqui na minha lista dentro da categoria Filosofia Política e Ciências Sociais, embora este aqui não seja definitivamente Filosofia Política. E o livro o título português é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Não sei se já leste, eu acho que já deves ter ouvido falar. Já ouvi falar, sim, senhor. Um livro relativamente recente, agora de 2024. Devo dizer, é importante dar esta nota aqui. É um livro que já está publicado em português. Eu acho que quando comprei ainda não havia em português, mas que recomendo. Aqui uma edição da Dom Quixote, que tem vindo a publicar livros fantásticos. E este aqui é mais um grande investimento, um risco também, mas um grande investimento da Dom Quixote, e portanto eu recomendo aos nossos ouvintes que não tenham ainda o livro e que tenham interesse pela temática que comprem a versão portuguesa de Dom Quixote. E este livro, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt é um psicólogo, pronto, agora um psicólogo da moda, que há quem diga que é o psicólogo mais importante do mundo. Pronto, pois às vezes a crítica tem estes exageros, não há de ser o mais importante do mundo, mas é um psicólogo importante, professor na Universidade de Nova York, e conhecido pela, por este tipo de pesquisas. O que é que ele faz? Pesquisas, investigação, na realidade. O que é que este livro gira em torno de quê? No fundo, Haidt acaba por fazer uma análise daquilo que tem sido. Por isso é que eu dizia, Vasco, que se ligava um pouco com a obra que estavas a falar, em particular com estas questões de educação. E Haidt faz uma análise daquilo que é a evolução dos tempos de brincadeira, dos tempos de ócio das crianças, e nota que eh, entre os anos 80 e se calhar os anos 2010, eh, eh, no fundo há uma certa estabilidade, e a partir dos anos 2010, 2011, por aí, começa a haver um grande crescimento, um crescimento acima daquilo que seria estatisticamente explicável, ao fim e ao cabo, de, das doenças mentais, de uma falta, no fundo, uma redução daquilo que é a qualidade da saúde mental dos jovens e das crianças. E Ait acaba por argumentar neste livro, por explicar que, no fundo, este declínio na saúde mental dos jovens é coincidente com o apogeu dos telemóveis, não é? Portanto, aquilo que todos nós já vamos sabendo e já vamos compreendendo hoje em dia, e como pais, é cada vez mais importante ter esta consciência de que, de facto, o uso de smartphones, não necessariamente telemóveis, que são ferramentas e são úteis, mas o uso excessivo de smartphones, e em particular das redes sociais também, não só dos smartphones, está ligado a um aumento muito expressivo e assustador até dos problemas de saúde mental entre os jovens, como depressão e ansiedade, que é um padrão de doença que não era comum ver nestas faixas etárias. E o autor acaba o livro. Eu ainda não li o livro todo, estou só a fazer o resumo daquilo que me pude informar da obra. Acaba o livro com algumas propostas concretas, até de cariz político, como é importante limitar o uso destas tecnologias por parte dos jovens,
E pronto, é um livro que teve uma recepção muito interessante, gerou grandes debates, nem sempre abonatórios. Muitas pessoas não concordam, acham que se deve pôr ainda mais tecnologia, smartphones e tablets e tudo à frente das crianças. Quer-me parecer que é cada vez mais uma minoria. E, e é isto, ou seja, a AIT acaba por propor, sem querer estar aqui com spoilers, mas propõe medidas como a proibição dos smartphones em escolas e mais do que proibição de smartphones, eh, sublinha a importância eh, de se incentivar as brincadeiras livres, brincadeira ao ar livre, para mitigar estes efeitos negativos que esta cultura dos smartphones tem. Bernardo, já agora sobre esse livro dizer também, pronto, eu conheço o livro, também eu tenho, por acaso tenho em inglês, acho que, pronto, podendo, também gosto de ler no original, mas, mas ainda bem que está traduzido a português e recomendo O meu, muito o que o meu, o meu também é comprem. original, eu se calhar Ah, não desculpa, deixei isso desculpa, claro. Eu disse foi, acho que é importante apoiar o investimento. A Dom Quixote tem vindo a publicar uma série de livros ótimos e acho que é ótimo nós que nos interessamos por estas coisas apoiarmos e valorizarmos esse investimento que a Dom Quixote tem feito. Mas o meu é um The Penguin, que é o que é em inglês também. certo, certo, How the certo. Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Mas uma coisa que me chamou a atenção, apesar, pronto, tu referiste e bem que há um debate, não é? Porque ainda há pessoas que continuam a insistir numa exposição completamente exagerada, à tecnologia, das crianças à tecnologia, mas eu ainda assim achei interessante a recepção que este livro teve, só para dizer porquê. Houve duas pessoas que não fazem ideia quem são, mas que publicamente elogiaram este livro. Um deles foi um bispo norte-americano, que eu já mencionei aqui, o bispo James Connolly, que era um dos dois alunos do programa das Humanidades da Universidade de Kansas, do John Senior, um dos dois que se tornou bispo. Escreveu uma carta belíssima sobre educação, acho que é, como é que se chama? The Joy and Wonder of Catholic Education, acho que é isso. Escreveu uma carta pastoral no ano passado, que eu recomendo muito a leitura, e curiosamente nessa carta pastoral, quando se refere também aos problemas dos jovens, menciona este livro, não é? Menciona este livro, portanto achei engraçado. E outra pessoa que o mencionou foi o atual CEO da minha empresa, que no LinkedIn costuma fazer alguns, pronto, análises de livros que vai lendo. E também há pouco tempo escreveu sobre este e também disse que pronto, era um must-read, era um livro claramente a ler, portanto achei engraçado um, que pessoas pronto, tão diferentes e de espaços geográficos tão diferentes que elogiassem esse livro. O que me fez parecer pronto, que é um livro de facto que tem muito valor e só pode estar bem investigado. Olha, o meu próximo livro, e eu alterei aqui um bocadinho a ordem, já agora assim mantenho no teu, como é que se chama isto? Na tua temática, chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais. Portanto, é um título assim um bocadinho mais agressivo do que o teu. Um, e, e a Fábrica de Cretinos Digitais é escrito por um francês que se chama Michel Desmurger. Portanto, já viram que eu agora neste ano estou muito nos franceses, se bem que este livro vou lê-lo em português. Portanto, a Fábrica dos Cretinos Digitais, os perigos dos ecrãs para os nossos filhos. Pronto, eu, na verdade, peguei neste livro só para ler a primeira parte, porque tenho, aliás, quero até preparar um episódio, aliás, precisamente para preparar um episódio sobre isso, sobre aquela série da adolescência que saiu, não sobre a série em si, mas utilizando a série para falar sobre um tema que eu acho muito interessante, apesar de ser falso, que é o conceito de nativos digitais. E eu peguei neste livro para ler a primeira parte, só a primeira parte, que diz respeito aos nativos digitais, enquanto mito, enquanto neuromito, não é? Mas depois achei tão interessante que deu vontade de continuar a ler. Portanto, neste momento estou a ler este livro e trago-o para aqui. Porque depois ele explica basicamente que os nativos digitais, fica um conceito é um falso conceito a dizer que todas as crianças, ou já não só crianças, mas nascidas depois
acho que é de 1984, uma coisa assim, eh, nasceram e foram criadas rodeadas de tecnologia, e os cérebros dessas pessoas, onde tu e eu nos incluímos, já estarão estruturalmente alterados, não é? Os cérebros, a modos que a tecnologia faz parte da nossa vida, e nós temos que aprender com a tecnologia, e de tal forma que nós somos nativos digitais, e todos os que vieram antes são imigrantes digitais, peço desculpa, e emigrantes seríamos tu e eu, mas estes são, os mais velhos são os imigrantes, e que não se sabem relacionar connosco, não é? Não sabem relacionar connosco, não sabem ensinar, não percebem este novo paradigma, etc e tal. Pronto, ele explica que isto é um mito. E pronto, e depois o resto do livro é sobre esta ideia, porque depois há uma ideia toda que as crianças e jovens usam as tecnologias para estudar, mas ele diz, é precisamente o contrário, usam as tecnologias sobretudo para, enfim, com finalidades recreativas. E a última parte do livro, a terceira, chama-se Crónicas de um Desastre Anunciado. Portanto, aí suponho que vai ter a ver com o impacto na saúde, o impacto enfim, na prestação escolar, e por aí em diante. Portanto, é um livro interessante. E uma das coisas também que me fez querer ler este livro já foi porque ele também tem outro livro traduzido para português, que foi escrito a seguir, que tem um título que acho que tu e eu vamos gostar muito. Ponham-nos a ler. É o título do livro. Portanto, ou seja, este outro livro seria como que o antídoto àquilo que está a esta fábrica de cretinos digitais. É ponham-nos a ler. Portanto, quero ler primeiro este, do pronto, deste autor Michel Desmurger, e depois, quando apanhar numa boa promoção, compro outro, ponho-nos a ler. Passo-te a palavra. Muito bem, ponham-nos a ler e aquilo que eu proponho para que os ponham a ler é o The Two-Parent Privilege: How Americans Stopped Getting Married and Starting Falling Behind. Esta obra, não sei, Vasco, se já ouviste falar, da Melissa Kearney, é outra destas que tu referias. O Jonathan Haidt acabou por ter uma recepção muito boa em setores sociais completamente dispares, e aconteceu exatamente o mesmo com esta Melissa Kearney, que tanto quanto sei não é sequer católica, ou quer dizer, não lhe interessa particularmente as questões de moralidade, mas começou a estudar o impacto que tinha hum, no desenvolvimento das crianças crescerem num lar estável, e em lar estável entenda-se um lar em que existe um pai e uma mãe, ok? Um lar em que existe um pai e uma mãe casados, hum, e aquilo que é impressionante e que, enfim, a mim não me impressiona em particular, mas que foi o que fez mexer muita água, foi um verdadeiro tremor de terra na academia, porque, pelos vistos, aquilo que dizem é que, do ponto de vista estatístico e metodológico, não há nada a apontar a este livro. É que, de facto, faz uma diferença gigantesca as crianças crescerem num lar estável e com pais casados, efetivamente casados, não é sequer a união de facto de pais casados, e de facto não há volta a dar, quer dizer, é uma verdade estatística. Se nós já o sabíamos por intuição e por revelação, até mais do que por intuição, por revelação, fica. É sempre bom quando a ciência também mostra. E este livro, então, da Melissa Kearney, tem graça que foi um livro, eu ano passado, não sei se chegámos a comentar aqui, contigo comentei seguramente, depois, não sei se no podcast se chegámos a falar disto ou não. Eu tive uma oportunidade muito gira de ir a Espanha fazer um pequeno curso de formação para jovens líderes católicos, com jovens de toda a Europa, aliás, de todo o mundo. Havia lá chineses e americanos
e tudo, embora fossem sobretudo europeus, e era uma coisa organizada por um instituto espanhol católico, em que o responsável máximo é uma lenda viva da doutrina social da Igreja, que é o Rocco Buttiglione. Conheces, Vasco? Já ouviste falar do Rocco Buttiglione? E já ouvi, já. Há um Nunca li grande, nada, mas já ouvi falar. há uma lenda viva, uma referência inacreditável. A doutrina social da Igreja em pessoa, um tipo que foi ministro do governo italiano e que depois esteve para fazer parte da Comissão Europeia, mas que precisamente pelas suas visões que tem que ver não tem agora presente, mas acho que tinha a ver com a questão do casamento, entre aspas, homossexual. Foi afastado, fizeram uma campanha contra ele e acabou por ser muito prejudicado politicamente. Mas pronto, é um professor catedrático, tem a sua carreira, acho que estava mais ou menos nas tintas para isso e portanto acabou por não, do ponto de vista político, ficar um pouco bloqueado aí. E este Rocco Buttiglione, eu no final desta formação que fui fazer com mais um grupo de jovens portugueses a Espanha, no final fui agradecer pelo testemunho de vida que ele já deve ter uns 80 anos, é uma grande referência do doutrina social da Igreja, e fui agradecer-lhe a referência que ele por ter dedicado a vida, ainda por cima num contexto tão complicado, à defesa dos valores eternos cristãos, da doutrina social da Igreja, de um redescobrir dos princípios filosóficos do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Pronto, e um bocadinho fazer esta conversa com ele, e ele, obrigado, obrigado, obrigado. Olha, vocês têm de ler um livro. Há um livro que vocês têm de ler, que é este aqui, é o Two Parent Privilege de uma jovem Melissa Kearney. Tem de ler este livro, que é uma coisa impressionante. E de facto, depois fui ver e tem sido uma coisa impressionante. Portanto, ela, como eu expliquei, argumenta que nos Estados Unidos a crescente desigualdade que existe está. Quer dizer, eu acho que eu não li, mas daquilo que tenho visto, é mais ou menos irrefutável do ponto de vista estatístico que a crescente desigualdade que existe nos Estados Unidos está fortemente relacionada com a queda no número de casamentos e na redução do número de lares, número de casas com dois pais. E quer dizer, ela mostra que as crianças criadas por dois pais, como eu tinha referido, tendem a ter melhores resultados eh, na escola, eh, têm condições económicas melhores, apresentam indícios comportamentais também muito melhores, e portanto a autora acaba por defender que o fortalecimento das estruturas familiares tem de ser uma parte do debate sobre a mobilidade social e política pública. E é engraçado, não é? Lembram-se um dos livros que já falei aqui é um do Scott Hahn, que é a First Society, da First Society, em que ele precisamente diz isto, diz que para resolvermos todos os nossos problemas políticos, eh, temos de começar por resolver um problema que não é político, que é o casamento, o problema do casamento. Temos de revitalizar a instituição do casamento, e agora temos uma autora não cristã e utilizando métodos meramente estatísticos, meramente empíricos, que chega exatamente à mesma conclusão que o Scott Hahn. E de facto é um privilégio. Uma criança ter um pai e uma mãe hoje em dia é um privilégio. É um privilégio. Olha, o Mas meu não devia próximo. ser, devia Não, ser a não devia norma. sim, exatamente. É tal e qual. Vamos para o terceiro livro. O meu terceiro livro, neste caso, é O The Abolition of Man, do C.S. Lewis, A Abolição do Homem. E eu, aos 34 anos, de facto, considero que tenho um déficit de conhecimento de C.S. Lewis, não é? Não é que eu tenha lido muito pouco dele. Eu sei o que é que li. Eu li o Screwtape Letters, portanto, o Vorazmente Teu. Li os 5 primeiros livros da Crónica de Nárnia. Já agora, os 5 primeiros não na ordem de publicação, mas na ordem da história, também. E também li, já falei no podcast, uma coletânea de textos sobre leitura, da Reading Life. Pronto. Não, quer dizer, não é pouco, mas tendo noção daquilo que é a extensa obra do autor, acho que há muito, ainda muito, muito por ler e por conhecer. E no ano passado, em 2024, eu e a minha mulher Mafalda pudemos estar em Oxford, fomos a Oxford passar uns dias, e aconselhado por um amigo que mora lá,
uns amigos, neste caso, que moram lá, fomos visitar a casa onde C.S. Lewis viveu com o seu irmão Warney, nos arredores de Oxford, a casa chama-se The Kilns, é o nome da casa. E essa visita, para além de ser muito interessante, pude-me sentar no cadeirão de C.S. Lewis, e foi muito interessante. Pronto, conhecer a casa. Conhecendo, é interessante porque eles também têm a casa como estava na altura, e é giro porque conhecendo a casa também conhecemos a personalidade, não é? Neste caso de C.S. Lewis, fez-me querer ler mais coisas dele. E uns dias mais tarde, ainda em Oxford, pude ir a uma livraria católica. Aqui, obviamente, convém lembrar que a Inglaterra ou melhor, a Inglaterra é predominantemente anglicana, provavelmente cada vez menos, mas ainda é. Portanto, foi uma livraria católica chamada Saint Philip's Books e que se apresenta da seguinte maneira, e faça aqui a tradução: especialistas em livros raros e em segunda mão nas áreas das humanidades, teologia, história, literatura, filosofia, arte, clássicos e antiguidades. Os nossos interesses particulares incluem literatura católica romana, John Henry Newman e o movimento de Oxford, C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien, cristianismo oriental, patrística, estudos medievais, estudos bíblicos e espiritualidade cristã. Oh, acho que estavas em casa, fogo. Foi o que eu queria dizer agora. Como devem calcular, isto é um bocadinho do paraíso na Terra, e eu por mim teria lá ficado muitas mais horas, mas a Mafalda, a minha mulher, e bem, obrigou-me a sair, porque de facto, quer dizer, senão não saía de lá e ficava pobre, porque apetecia comprar tudo e depois tinha que ficar lá a trabalhar uns meses até poder pagar tudo. Mas não, de facto, é uma lojinha incrível. E foi aqui que, pela quantia de 9 pounds, não sei se posso dizer a módica quantia ou não, mas pronto, 9 pounds, não sei se deve ser para aí 11 ou 12 euros, comprei o The Abolition of Man, que me surpreendeu pelo pequeno que é, não tinha noção. Isto é uma edição que tenho da HarperCollins de 59 páginas, incluindo apêndices, portanto é mesmo muito pequenino, muito curto, mas que é um livro tão falado, tão referenciado que pensei, bom, tem que ser, tem que comprar, e este ano disse que tem que ler. Então, este livro, assim, resumindo numa frase, é uma defesa da existência dos valores morais objetivos e também uma defesa da lei natural. Portanto, só pode ser bom. E pronto, portanto, The Abolition of Man, do C.S. Lewis. Eu acho que eu Foi estava muito na minha gostado. lista do ano passado e infelizmente acabei por não ler. Mas tu respeitas mais a tua lista do que eu. Vamos lá Portanto, ver. vais ler e vamos poder falar sobre ele, de certeza. Espero que sim. Boa. Então, concluíste, Vasco? Está abolido o homem? Está abolido o homem, podes passar. Está Posso abolido passar o para homem. ti neste caso. Então, da abolição do homem, vamos para MacIntyre, uma obra de 2016. Um, MacIntyre, nós já falámos dele aqui no nosso podcast, não tivemos ainda um episódio que fosse só dedicado a ele, tenho a impressão. Mas quando tivemos a Madre Deus, é Madre Deus que se chama Pacheco de Amorim Vasco, não é? Que Sim, veio sim, para ela falar de. fez a tese sobre Macintyre, sim. Fez até sobre MacIntyre e na altura expliquei que era um autor que me interessava muito também, porque insere-se numa escola pela qual eu tenho muito interesse, que é o comunitarismo. O Sandel, de quem já falámos longamente, apesar de não se identificar, acaba por cair um bocadinho dentro desta tradição. E o MacIntyre é talvez dos mais importantes dentro desta tradição do comunitarismo. Ele é sobretudo conhecido pela sua magnum opus After Virtue, que é uma obra de 1981, bastante mais antiga. Um, no fundo, uma ética de virtudes, um, uma, um, um revisitar, e mais do que um revisitar, um tentar trazer de volta esta noção de virtude na ética e na filosofia política, enraizado numa tradição aristotélica, e, e num episódio recente, recente, não foi assim tão recente quanto isso, mas tenho a impressão que foi no podcast Godsplaining, que é um podcast não é só dele, mas é do Thomistic Institute, e muitas vezes participa um dominicano que eu acho muita graça, que é o
o Gregory Pine, que tu sabes, que também participa do Pines with Aquinas, do Matt Fred, Sei sim. e tenho a impressão que foi neste podcast que um dia estavam a falar por algum motivo de McIntyre, ou era o próprio Gregory Pine que estava a entrevistar um autor especialista em McIntyre. Pá, já não me lembro exatamente como é que eu descobri este livro, mas esse especialista da altura, neste contexto, explicava que uma das principais obras de McIntyre que ele recomendava para quem quisesse iniciar-se no estudo de McIntyre é precisamente este aqui, que é o Ethics in Conflicts of Modernity, uma obra de McIntyre de 2016 e que é, quer dizer, ainda não li o livro, mas quer dizer, é um livro que explora, percebe-se pelo título, dilemas éticos hum, em sociedades contemporâneas, marcadas por uma fragmentação moral, pela não existência de uma moral partilhada, como nos dizia o António Pedro no episódio que nós fizemos há pouco tempo sobre, sobre o Why Liberalism Failed. E, e é isto, Vasco. Ethics in Conflicts of Modernity, um livro de 2016 de McIntyre. Boa, ótimo, obrigado. Olha, o meu próximo livro chama-se The Heart of Culture. E não é escrito por um autor, é escrito, ou melhor, é publicado pelo Habiger Institute for Catholic Leadership, que é um instituto de uma universidade de São Tomás, no Minnesota, nos Estados Unidos. Peço desculpa, eu não li o subtítulo do livro. Portanto, é The Heart of Culture, A Brief History of Western Education. Este livro agora, contando um bocadinho a história de como é que ele veio parar às minhas mãos, ou à minha biblioteca, ainda em Oxford, no ano passado, pudemos ir praticamente todos os dias, fomos à missa no oratório de São Luís Gonzaga, que pertence aos oratorianos de São Filipe Neri, e disse praticamente todos os dias, porque o único dia em que não fomos lá à missa foi quando fomos à igreja dos Santos Gregório e Agostinho, que tem a particularidade de ter sido a antiga paróquia de Tolkien. Portanto, embora Tolkien também tivesse ido muitas vezes aos oratorianos de Oxford. Mas o oratório depois também tem uma livraria daquelas que nos faz pensar que, pronto, mais vale ser pobre na terra desde que rico em bons livros. Mas uma belíssima livraria. Portanto, a seguir à missa, lá fica a ver o mais meia hora. E lá comprei 2 livros que trago hoje nesta lista. Este é o primeiro. E o livro The Heart of Culture, portanto, isto vem no seguimento daquilo que é o meu fascínio cada vez mais intenso, podemos dizer assim, sobre a história da educação no mundo ocidental. E em particular sobre o papel fundamental da Igreja e que a fé católica teve e que, no meu entender, pode continuar a ter em manter esta tradição educativa contra as várias derivas que tem havido cada vez mais, não é? Ou melhor, não é de cada vez mais, estas derivas que já vêm de há mais de um século, portanto, tanto a deriva racionalista, em que a criança é uma caixa vazia onde se deve colocar conhecimento, não é? Portanto, a deriva em que racionalista, no sentido em que a criança é uma máquina, não é? Há uma relação de input-output na educação, isso é uma das derivas, e outra deriva é a deriva romântica, que vem muito de Rousseau e depois também da escola nova, de Crowley, Claparede, etc., em que a criança é quase um deus, não é? Em que o professor nem sequer pode interferir na educação da criança, não é? Portanto, porque a criança tem em si a semente e aprende tudo sozinha. Pronto, são 2 derivas que têm tido impactos muitíssimo perniciosos na educação. Espero que um dia também dê um episódio, mas desculpa, agora desviei-me. O importante aqui é olhar para neste livro, perceber como é que na história, desde os clássicos, desde o conceito de paideia nos gregos, até muito mais tarde, até a educação nas universidades medievais, até a ideia da universidade em Newman, como é que este conceito foi evoluindo, foi maturando, e como é que inclusive pode servir para os dias que correm.
Passo a palavra. Obrigado pela palavra, Vasco. O próximo livro foi um livro que tu me ofereceste. Consegues adivinhar qual é que é? Já me deste tantos, não é fácil. Há uns anos, Não, foi este ano ou ano passado. A categoria é biografia, autobiografia. Para facilitar. autobiografia. Ora, eu tenho uma memória de peixe, portanto, tenho péssima memória, portanto, não vou fazer perder tempo aos nossos ouvintes. A menos que me des uma pista. Se me des uma pista, para além da autobiografia, pode ser que chegue lá. Vice-presidente de um grande país. Muito bem. Pronto. De um grande país em que sentido? Muito brincar. Já sei qual é o livro. É pá, isso aí era outra conversa. Exatamente. Isso era outra conversa, os vários sentidos. Mas Hillbilly Elegy, J.D. Vance, nós aqui neste podcast não somos muito de modas, mas de facto de vez em quando lemos algumas coisas que estão na moda e este claramente está no olho do furacão, para uns pelos melhores motivos, para outros pelos piores. Mas penso que já toda a gente ouviu falar desta obra. J.D. Vance eh, é o atual vice-presidente dos Estados Unidos, com Donald Trump, é escritor, advogado, foi senador, penso que do estado do Ohio, e escreveu esta autobiografia, no fundo, que fala um pouco da sua infância numa comunidade hillbilly, não é? Brancos pobres do interior dos Estados Unidos, seria se calhar uma possível definição do que é isto de hillbilly, marcada por violência doméstica, instabilidade familiar, pobreza e a forma como ele depois conseguiu formar-se em Yale e chegar a vice-presidente dos Estados Unidos, um livro que se tornou um best-seller em todo o mundo e que tem esta pertinência de ser sobre o atual vice-presidente de um governo muito mediatizado. E por isso, Vasco, obrigado por este livro e vamos ver se consigo pegar nele este ano. Espero que consigas. Já foi Chegares ao... uma curiosidade, foi adaptado ao cinema, tenho a impressão, Foi sim, em senhor. 2020. Foi sim, senhor. E já agora fui rápido aqui à internet, porque ele também está traduzido para português. Chama-se Lamento de uma América em Ruínas e, mais uma vez, publicado pela Dom Quixote. Portanto, Dom mais Quixote um bom livro, tem sim. feito um Sim. excelente trabalho. E eu até, já agora só um pequeno comentário, eu não li o livro ainda, também o tenho para ler. Não este, enfim, pode ser que leia este ano, mas não, está não consta na lista. Mas para pessoas que por algum motivo possam, e precisamente como diz, é um governo altamente mediatizado, altamente polarizante, não é? Ou polarizadores, não sei agora como é que se diz, peço desculpa, mas quem nos estivesse a ouvir e pronto, por causa enfim, do que quer que seja dos últimos 4 meses e meio, ou não, neste caso 3 meses e meio, possa ter uma visão um bocadinho negativa do governo, ainda assim não deixe de ler esse livro, porque, quer dizer, só ouvi falar bem do livro, ok? Acho que é um livro muitíssimo bem escrito, demonstra uma América que lá está, que para todos os efeitos é a América que elege Donald Trump, e que é uma América desconhecida, ou melhor, uma América em ruínas, como diz o título em português. Portanto, eu aconselharia, independentemente de qualquer ideia ou percepção que se possa ter, acho que deve ser um excelente livro para ler e fico contente que o leias. Não só para eu ter Também lido. eu, também eu fico. Vamos lá ver, Olha, Vasco. o meu próximo livro chama-se El Nacimiento de la Cultura Cristiana, portanto, agora viramos para o espanhol, de um autor chamado Rubén Pereto Rivas. É um livro de uma editora espanhola que olha, era dos livros do John Senior que eu era para ter lido ano passado e ainda tenho vergonha de não os ter lido. A editora chama-se Homo Legends, naturalmente Homo, Homo, e que tem traduzido imensos livros ótimos. Portanto, para todos os nossos ouvintes que tenham alguma, enfim, que tenham facilidade com o espanhol, eles têm livros traduzidos do Chesterton, C.S. Lewis, John Senior, Peter Crift, imensos livros e muito bons. Este livro é precisamente sobre o nascimento da cultura cristã. Portanto, acabei de traduzir o livro a português.
tem um prólogo da nossa querida autora Natália San Martín de Fenolheira, portanto, a autora da Menina Primo, que prefacia vários livros, pelo menos três livros desta editora são prefaciados por ela, portanto, pronto, o que torna também, para mim, é sempre um indicador de qualidade. E pronto, isto já se percebeu, é sobre o início da história da Igreja, não é? Ou da cultura cristã. E é uma coisa que eu sei que eu conheço pouco, nunca li propriamente um livro escrito por um católico, este do caso, sobre a história da Igreja. Ganhei algumas noções quando li o Dominion do Tom Holland, não é? Que é um excelente livro e pronto, mas para todos os efeitos é um livro que, não sei se agora são 3.500 anos de história que são, enfim, que atravessa. Aqui pronto, foca-se nos primeiros tempos. E porque é que eu achei interessante já agora ler? Porque ele apoia-se em três figuras que não, nem sempre são bem, uma delas é óbvia, mas as outras duas não são óbvias. A mais óbvia é São Bento, as outras duas são Cassiodoro e Alcuino de York. E por isso, pronto, como achei curiosas estas três escolhas para falar sobre o início da cultura cristã, decidi ler este livro. E pronto, que há de se ler bem, não é um livro muito comprido. E, e pronto, vai ser aqui também para acrescentar aqui ao pouco que sei, e se Deus quiser, que venha a saber mais sobre a história do cristianismo. Passo-te a palavra. Muito bem, uma leitura interessantíssima e vou agora hum, do cristianismo, da história do cristianismo, vamos para uma nova categoria aqui. Já falámos de filosofia política, já falámos de uma autobiografia, agora entramos na categoria de romances e literatura em geral. E o primeiro vai logo para um dos maiores, um dos grandes romances, um dos grandes clássicos, que é o Ana Karenina do Tolstói. Nós já temos falado muito de várias obras que lemos e tanto o Vasco como eu gostamos muito de Dostoiévski e de Tolstói, já temos falado de várias obras deles. Ana Karenina nunca tinha lido, um livro de 1877, saiu, como era típico na altura, em vários fascículos, em várias ehm, em pedaços no jornal russo. Pronto, Tolstói acho que dispensa apresentações. Temos um episódio em que falamos do Guerra e Paz e os nossos ouvintes poderão ir lá saber um bocadinho mais sobre o autor se quiserem. Ehm, o Ana Karenina é seguramente, se não a principal obra, seguramente das principais obras da literatura de todos os tempos e que quanto a mim parece-me ser, ainda não acabei o livro, estou agora a ler, mas parece-me ser sem dúvida a maior obra de Tolstói. Eu penso que o próprio Tolstói tinha esta opinião. É um livro de facto extraordinário, com uma complexidade que de facto só os russos. É engraçado que eu fiquei 1 ou 2 anos sem pegar nos russos, mas de facto volta-se a Tolstói ou volta-se a Dostoiévski e conseguem surpreender-nos outra vez positivamente, porque de facto tem uma profundidade na escrita, um entendimento da natureza humana, das nuances, não é? Não é tudo preto e branco, não é tudo ehm, bom ou mau, não é? Há várias camadas, há uma profundidade muito grande que estes livros têm, um entendimento muito grande que estes livros têm, que de facto não é fácil de encontrar noutras obras de literatura e muito menos em romances. Portanto é um livro que eu, pronto, como perceberam, já comecei a ler, estou absolutamente fascinado. Devemos fazer um episódio sobre o livro. A história em si não é o mais importante. São as várias histórias dentro da história que têm um interesse, mas como as pessoas saberão, é a história de uma mulher que era infiel ao seu marido, ou que foi infiel ao seu marido, e pronto, e depois uma série de. Isto é só o pretexto para uma série de outras.
histórias de uma série de famílias que se encontram de uma forma ou de outra, bem ao jeito de Tolstói, e que nos falam de questões profundamente humanas, filosóficas, do que é a natureza do homem e a natureza da mulher, o contraste entre a vida no campo e a vida nas grandes cidades, a cultura e a simplicidade, a vida. Quer dizer, é um livro sobre contrastes, mais do que outra coisa, parece-me ser um livro sobre contrastes e naturalmente sobre a natureza humana. E é engraçado porque Tolstói consegue, tem esta habilidade de nos conseguir fazer quase concordar com algo que nós até sabemos que é negativo, e depois ele próprio mostra eh, onde é que está o erro e porque é que parecia que estava bem, mas na realidade não era bem assim. E pronto, acho que é isto. Ana Karenina do Tolstói. E é um daqueles livros que começa com uma frase famosa. Começa com uma, sim, Uhum. com uma frase que ficou na história, ficou cunhada na pedra, e não vinha com isto preparado, mas as famílias felizes são todas felizes da mesma maneira, as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Penso que é esta a Exatamente. frase. Não sei se entanto Acho que tinhas aí é, no acho que é. computador, mas a frase é esta Não, que é, mas que é, é aquela mas frase a o dominar a sentido internet. é esse. O sentido é esse. É Eh, extraordinário. Olha, eu continuo aqui na senda da história, portanto, comecei com o nascimento da cultura cristã e agora dou um salto de alguns séculos para o mito da Idade Média, da Régine Pernoud. Quem foi a Régine Pernoud? A Régine Pernoud foi uma especialista, estudiosa medieval francesa. Bem, medieval, ela é do século XX, ela viveu, acho que de 1909 a 98, mas era uma especialista do período medieval. Para além de ser católica, e também uma grande estudiosa de Santa Joana d'Arc. Escreveu livros sobre ela, mas também escreveu livros sobre os santos, São Martinho de Tours, Santa Hildegarda de Bingen, mas pronto, Regine Pernoud. E este livro faz parte de toda uma obra que a autora tem em que a autora tem como principal objetivo iluminar o grande público sobre o que é que verdadeiramente foi a Idade Média. Ou seja, quando ela fala aqui do mito da Idade Média, é no sentido negativo, não é? Ou seja, o mito de quem acha que a Idade Média foi precisamente isso, uma Idade Média, uma idade entre o período clássico e entre o Renascimento. É esse A mito, Idade das Trevas. uma Idade das Trevas, tal e qual. Mas inclusive, enquanto mulher, não é? Pronto, que estudava isto, tem alguns livros pronto, que promovem uma visão provavelmente certa, embora que muito convencional, muito pouco convencional, das mulheres desse tempo. Ela tem dois livros, que é A Mulher no Tempo das Catedrais e A Mulher no Tempo das Cruzadas. Que eu por acaso não os tenho, mas pronto, eu sei que são muito pouco convencionais, não é aquela ideia de que a mulher não fazia nada e eram sociedades patriarcais e por aí em diante. Um, Pronto, ela escreve muito para desfazer, enfim, no sentido de desfazer estes mitos. Curiosamente, uma das coisas que ela escreve logo no início deste livro é que apenas usa a expressão Idade Média por uma questão convencional, lá está. Porque para ela a Idade Média foi acima de tudo uma Idade das Luzes. Eu achei muito engraçado. E neste livro vai atrás de algum desses mitos, não é? Como o facto de os medievais serem desajeitados, grosseiros e uns bárbaros. Portanto, só pode ser uma leitura divertida. E eu tenho mais livros desta Regine Pernoud e provavelmente é de ler mais a seguir este. O mito da Idade Média da Regine Pernoud. Passo-te a palavra. Obrigado, Vasco. Mantemos-nos aqui nos romances. Este aqui é um romance que me foi oferecido agora recentemente, nos meus anos, por um grande amigo nosso, que já veio aqui ao podcast. Chama-se Mataram a Cotovia, To Kill a Mockingbird, em inglês. Harper Lee, um livro de 1960. Harper Lee eu não conhecia, conheci agora quando este meu amigo me ofereceu o livro. Harper Lee era uma escritora americana, morreu em 2016, conhecida principalmente por este romance de Mataram a Cotovia, e que se tornou um best-seller
A história em si, eu ainda não li o livro, mas pelo que eu percebi é uma história que se passa no sul dos Estados Unidos durante a década de 1930, que aborda questões como racismo, injustiça, eh, e, e, ah, com base numa história eh, de uma jovem cujo pai defende um homem negro acusado injustamente. E pronto, foi um livro que foi muito aclamado, ganhou o prémio Pulitzer em 1961, e é uma obra considerada uma obra importante da literatura americana. Curiosidade também, também foi adaptada ao cinema, pelo que eu estive a ver. É uma obra que já foi adaptada ao cinema, sendo que ganhou o Oscar de melhor autor. Na altura foi Gregory Peck a fazer o papel de Atticus Finch, que acho que é aqui a personagem principal, e ganhou o Oscar de maior ator. Mataram a Cotovia, Harper Lee, 1960. Vasco, É passo um o livro. microfone. Obrigado. É um livro sobre, enfim, antirracista, não é? Na verdade. Mas eu agora estava aqui a procurar uma coisa que me chocou há uns anos, há pouco tempo, que acho que foi como é que se chama isto? Umas escolas do país de Gales, salvo erro, em que foi retirado o To Kill a Mockingbird do ensino porque, precisamente por ser racista. Uh, e porquê? Porquê? Porque, ou seja, apesar do livro ser antirracista, porque perpetuava a ideia do homem branco que ajuda o negro oprimido, não é? Portanto, esta ideia que é preciso um homem branco para que um negro possa ser, enfim, ajudado. Isso é, o livro é todo em torno de uma falsa acusação em relação ao homem negro. E depois, lá está, é precisamente. Conhece o livro? Eu conheço a Tu história, leste? nunca li, mas conheço a história. Ok. Mas basicamente é sobre acho que é não sei se é um advogado que defende precisamente esta acusação falsa que é baseada em preconceitos racistas. Portanto, ou seja, é um livro antirracista, ou seja, da época, não é? Acho que dos anos 60. Certo. Mas chegámos pronto, vivemos tempos absurdos em que algo que não podia ser mais antirracista, não é? De uma crítica feroz àquilo que era uma ideologia, enfim, não sei se dominante, mas pelo menos muito espalhada nos Estados Unidos. Passados outros 60 anos, de repente o livro torna-se racista porque promove a ideia de, pronto, que os homens brancos não podem fazer o bem, não é? E logo não é admissível um livro branco em que um homem branco, Um livro uh, branco. um livro branco, peço desculpa, em que um livro em que um homem branco relata a história em que um homem branco ajuda e defende a honra enfim, para todos os efeitos, de um irmão seu, não é? Mas pronto, desculpa lá Ó este Vasco, e tu que ter és um concluído. homem branco, qual é que é o próximo livro branco que Olha, vais apresentar? por acaso, enfim, não sei se isto é mais bege do que branco, mas depois tem aqui umas letras encarnadas bem berrantes. Continuo aqui na senda histórica, mas depois não me acusarem de só ler a autores católicos, porque de facto a Regine Perno era católica e o anterior, pá, acho que não disse, mas o Rubén Pereto Rivas também é católico, é argentino e dá aulas em não sei quantas universidades. Agora, este livro chama-se Bearing False Witness: Debunking Centuries of Anti-Catholic History. Portanto, dando falso testemunho, assim, defraudando séculos de história anticatólica. E é escrito porquê? Pelo Rodney Stark. O Rodney Stark não é católico. Quem é que ele foi? Ele foi um sociólogo e professor de religião comparada, um, inglês, quase dizer que era inglês, ou era americano. Agora, por acaso, peço desculpa aos meus ouvintes, talvez fosse americano. E não era católico, ok, mas era sem dúvida um oponente do chamado anticatolicismo. Pronto. Ele é autor de vários livros muito, muito considerados como é que se diz? Pelos estudiosos, pela academia, pelos académicos. Há dois livros muito conhecidos dele, que é The Rise of Christianity e o outro que é The Triumph of Christianity. Mas também escreveu livros sobre, por exemplo, o mormonismo, os mormons. Então ele tem uma vasta obra. E ele morreu há pouco tempo já, não sei se 2021 ou 22, mas dois dos últimos livros que ele escreveu pareceram-me particularmente interessantes.
e já os tenho. Sobretudo para católicos e sobretudo para os católicos daqueles países onde os católicos sofreram mais, não é? Os países anglo-saxónicos do norte da Europa. Um dos livros é sobre, ou seja, visa desfazer alguns mitos do sucesso que as reformas protestantes tiveram em relação à modernidade, não é? Há um bocadinho esta ideia de que o mundo moderno, sobretudo nos países nórdicos, não é? Que antes éramos católicos e vivíamos nas trevas, depois veio a reforma protestante e vimos as luzes e desde então que nos tornamos em sociedades modernas, etc e tal. E ele escreveu um livro que é precisamente hum, contra esses mitos protestantes, se quiseres. Outro livro que é este que eu estou a ler, portanto, Bearing False Witness, ele vai atrás daquilo que são os preconceitos históricos contra os católicos, não é? Também muito em voga nos países de maioria protestante. E ele fala de temas como o antissemitismo, a suposta idade das trevas, a Inquisição, as cruzadas, as supostas heresias científicas, a escravatura, entre outros. Pronto, acho que não disse no início, mas ele é um sociólogo e professor de religião comparada, portanto, a minha expectativa é que ele tenha cada um destes temas muitíssimo bem suportados. Obviamente que isto, quer dizer, também não vamos estar aqui enfim, a limpar em absoluta a imagem, não diria da Igreja Católica, mas de aquilo que alguns católicos fizeram ao longo da história e que cometeram crimes, não é? Obviamente também não, acho que às vezes queremos branquear demasiado nós católicos e também não pode ser assim. Mas o contrário também não pode ser verdade, não é? Esta ideia que havia sistematicamente uma, enfim, uma vontade dos católicos de aniquilarem tudo à sua volta, tudo o que não fosse católico. E, portanto, tenho aqui a expectativa de que isto esteja muitíssimo bem suportado, do ponto de vista, pronto, de referências. E, e pronto, é isso. Estou aqui com muito interesse em ler este livro do Rodney Stark. Passo-te a palavra. Muito bem. Mantemos-nos aqui nos romances e literaturas, se calhar mais literatura do que um romance propriamente isto, que é um conjunto de ensaios. Achei graça, este livro chama-se A Coisa Mais Próxima da Vida, do James Wood. Conhece o James Wood, Vasco? É um crítico literário dos mais conhecidos da atualidade. Não, Uh, não conheço, só conheço o Thomas J. Woods, mas isso é outro. não, este é Não sei. James Wood, Ok, no não sei singular, quem, no não singular. sei. Que é um crítico literário muito conhecido, professor de Harvard, escreve no The New Yorker e no The New Republic. Portanto, é um crítico literário. Um, e este livro, no fundo, é uma coleção de ensaios, um livro pequenino, mas é uma coleção de ensaios sobre a experiência da leitura e da crítica literária, não é? No fundo, é um crítico literário a escrever sobre crítica literária. Parece um bocadinho Inception, mas eu acho que tem o seu interesse. E Wood, aqui nesta obra, nestes ensaios, defende a importância da ficção como forma de explorar a condição humana, a natureza humana, com foco na empatia, na moralidade e na representação da realidade, porque ele é conhecido também um bocadinho pela sua defesa do realismo na ficção, contrastando um bocadinho com aquilo que são as correntes mais pós-modernas. E isto para dizer, e como é que me surge este livro? Eu nem conhecia o James Wood, não conhecia, mas penso que no Observador, no início do ano, eles vão falar com uma série de pessoas e perguntam que livros, quais é que são as recomendações para este ano. E uma das pessoas que eles foram perguntar recomendações, acho que consegues adivinhar, Vasco, Tim Bobon, o nosso querido amigo. Carlos Maria Bobon, para quem for à procura, quiser Exatamente, procurar. para quem for à procura de um observador, Carlos Maria Bobon, e ele tinha lá a lista de livros dele e este chamou-me a atenção. Esta coisa mais próxima da vida de James Wood. Não foi o único, também achei graça não ter sido o único a recomendar este livro do James Wood e, portanto, fiquei com curiosidade e encomendei o livro. É isto, Vasco. Boa, boa, obrigado, Bernardo. Um, o meu penúltimo livro chama-se Turning Towards the Lord, Orientation in Liturgical Prayer.
Portanto, virando-nos para o Senhor, a orientação na oração litúrgica, escrita por um padre, Uwe Michael Lang. Uwe, ele é alemão, portanto, UWE, não sei se é Uwe ou Uwe, não sei como é que se diz. E este foi o outro livro, eu disse que tinha comprado 2 livros na livraria do Oratório de Oxford. Bom, na verdade, comprei mais, mas trouxe 2 dos que comprei, que trouxe-os para este episódio. E é engraçado, quem for à missa no Oratório de Oxford, na igreja do Oratório, vai reparar, à semelhança até de outras igrejas de oratorianos em Inglaterra, que a orientação do altar é no chamado versus deum, ou ad orientem, portanto virado para o Oriente, não é? É o vulgo de costas para o povo. Isto é um tema que me é muito caro, porque, aliás, como já nós falámos disto no podcast que fizemos sobre a missa antiga, porque as pessoas acham que isto do padre, da orientação do padre tem a ver com o rito litúrgico. E não tem nada a ver com o rito litúrgico, não é? Aliás, na altura acho que nós explicámos sobre isso, que em ponto algum dos documentos do concílio há uma obrigação, ou é decretada a obrigação de o padre passar a estar virado para o povo. Isso não existe mesmo, não existe nenhum documento. Existem documentos em que dizem que o padre pode, ou seja, que é bom haver um altar separado da parede, não sei se isto são estas as palavras corretas, mas um altar separado da parede para que o padre possa andar à volta e que, se possível, possa celebrar enfim, de frente para o povo, mas não há nenhuma obrigação, absolutamente. E pronto, quer dizer, lá no oratório de Oxford, quando íamos lá à missa, pronto, era a missa, quer dizer, o rito novo, mas celebrado na tal direção, enfim, em que o padre e o povo estão orientados na mesma direção, não é? Orientados para Deus Filho, simbolizado sempre na cruz, não é? Cruz no centro do altar, como aliás deveria estar no centro de qualquer altar, independentemente da orientação, mas e depois orientados sobretudo para Jesus quando o sacerdote eleva o corpo e o sangue nas espécies eucarísticas. Mas pronto, isto de facto na igreja, este tema tornou-se uma questão ideológica, infelizmente. É uma grande pena, e acho que nós ainda não percebemos bem o grave, não é? O grave disto se ter tornado uma questão ideológica. E eu tenho esperança que neste livro, este tal Padre Lang, que também é oratoriano, já agora, que possa esclarecer, pronto, o contexto histórico desta prática. Aliás, eu estou a dizer que tenho esperança, é uma esperança que já se confirma, porque eu já estou a ler o livro e de facto é muito interessante. Ele parte ali dos primeiros séculos, de facto nós até ao século IV ou V há muito poucas referências das igrejas, pronto, dos primeiros séculos. Eu estou a dizer IV ou V, mas se calhar é mais até ao século III. Agora, se não quero isto, pronto, lá está. Depois eu também não tenho a melhor memória do mundo, mas pronto, nos primeiros tempos nós não temos muita informação, mas é claro que a partir do século, sobretudo a partir do século, enfim, quarto, quinto, não é? Portanto, depois de Constantino, é claro que torna-se claro que a orientação standard, se quiseres, passa a ser virada para o Oriente, ou virada o Oriente que é Jesus, não é? E às vezes o próprio Oriente, o Oriente geográfico. Portanto, muitas das igrejas do fim do mundo e do tempo antigo estavam viradas para o Oriente, precisamente para simbolizar esta ideia de que Jesus é o sol que nasce, não é? Aliás, como Zacarias, o pai de São João Batista, reza, não é? E tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, que irás à sua frente a preparar os seus caminhos para dar a conhecer a sua salvação, graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente. Peço desculpa, estava aqui a rezar o Benedictus. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente. Portanto, desde os primeiros séculos que os cristãos se viram, ou melhor, viravam-se para o Oriente, precisamente nesta ideia de que Jesus é o sol nascente. Jesus é o sol nascente que nos vem iluminar, que nos vem salvar. E também havia esta ideia de que a segunda vinda de Nosso Senhor, de Jesus viria do Oriente, não é? Portanto, na segunda vinda. E portanto, há aqui, ou seja, isto só para dizer, peço desculpa estar aqui a alongar, mas há aqui significados muitíssimo profundos que sustentam esta posição, esta orientação litúrgica. E já agora, importa, isto também, pronto, também não é um livro que de facto o tema é polémico, mas o livro não é polémico. Portanto, ele está aqui essencialmente a falar dos benefícios da
da orientação ad orientem não está necessariamente a propor os malefícios, se quiseres, de uma orientação versus populum. Portanto, não é um tema polémico, mas ele não é polémico, ele é bastante rigoroso e muito sistemático, e tem sido uma ótima leitura. E importa referir que este livro foi publicado em 2003 e na altura foi prefaciado por uma pessoa que nós admiramos muito neste podcast, o então Cardeal Ratzinger, que mais tarde, isto é muito interessante, em 2008, já Papa, não é? E no prefácio do primeiro volume da sua Opera Omnia, né, portanto das suas obras completas, o primeiro volume esse que foi dedicado à teologia da liturgia, o então Papa Bento XVI escreveu que havia 2 livros excelentes publicados sobre a questão da orientação da oração, sendo este do padre Lang um deles. Portanto, agora só falta descobrir qual é que é o outro, ainda não sei, mas pelo menos este já cá canta e estou a lê-lo. Passo-te a palavra para o teu último livro, Bernardo. Muito bem, então vou orientar-me para Santa Catarina de Sena. Mantemos-nos aqui no registro de livros de espiritualidade, teologia e o livro de Santa Catarina de Sena, já sabem qual é o diálogo, como é que surge este livro aqui. Se recordam bem, já no ano passado tinha acontecido uma coisa parecida. O padre Ricardo Figueiredo, que não é que não é Ratzinger, mas também é uma personalidade que nós admiramos aqui neste podcast, faz sempre durante a quaresma mas faz sempre, quer dizer, fez o ano passado e fez este ano uma leitura acompanhada de uma obra de espiritualidade, e este ano calhou ser esta, o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Eu acabei por não conseguir fazer as leituras e as meditações com o Padre Ricardo, embora sejam gravadas e se possam fazer, já não será na quaresma seguramente, mas estão no Spotify, portanto aproveito também para recomendar quem tem curiosidade. Enfim, Santa Catarina de Sena, uma doutora da Igreja, acho que dispensa apresentações, do século XIV, grande mística, teóloga italiana. Esta obra, o Diálogo, é uma série de diálogos entre a alma e entre a alma de Catarina e Deus, abordando questões como a providência divina, o amor de Deus, salvação das almas, e é um dos grandes clássicos da espiritualidade cristã, um livro de enorme profundidade teológica e mística, e acho que não há muito mais para dizer. Acabei por não ler o livro durante a quaresma, mas mantenho aqui na minha lista de livros para este ano. Penso que é uma leitura espiritual importante e que ainda não fiz. Por isso, Vasco, com esta nota e com a fasquia muito alta, te passo a palavra para o teu último livro. Santa Catarina de Sena, mística, teóloga e uma mulher que punha os papas em sentido, não é? Convém dizer. Na ordem, é verdade. Diz na Os ordem, papas da porque União. ela apanhou ali a crise o chamado cisma. É o cisma do Da Avinhão. Ocidente, não é? O cisma do Ocidente. Enfim. Exatamente, os Papas de Avinhão. Olha, o meu último livro, que é capaz de ser assim, o mais obscuro desta lista, chama-se. Bem, eu vou lê-lo em francês. O título é Ensaio sobre o Conhecimento de Deus, de um autor chamado Claude Treize-Monton. Claude Treize-Monton. Quem é que foi Claude Treize-Monton? Foi um filósofo católico, um professor de filosofia medieval, exegeta e especialista de língua hebraica. Mas agora deixa-me fazer um pequeno parênteses. Quem me aconselhou também este autor foi a mesma pessoa que me aconselhou ler O Nó de Vibras, do François Mauriac. E às vezes falamos a esta pessoa, e acho que devemos dizer os nomes. Foi o Padre Bernardo Magalhães, ou o Padre Bernardo Aranha, depende do ponto de vista ou de quem o conhecer, se acima do Mondego, se a sul do Mondego. O Couto Reis Montó é uma figura engraçada, porque ele é já disse, um filósofo católico francês do século XX, e ele foi defensor de uma tese muito interessante, ainda que seja bastante controversa e polémica, que ele explora num outro livro dele, que se chama O Cristo Hebreu, e nesse livro ele defende uma coisa interessante. Ele defende que os evangelhos na língua grega, não é? Que
depois deram a tradução da Vulgata de São Jerónimo. E, portanto, são, no fundo, os livros os evangelhos que nós hoje em dia lemos vêm essencialmente do grego, mas que esses evangelhos seriam, na realidade, as traduções de várias notas escritas décadas antes em hebreu. Em hebraico, peço desculpa. É uma teoria dele. E pronto, e reforçando por isso mesmo a sua autenticidade, não é? Ou seja, a autenticidade no sentido em que se foram escritas antes em hebraico significa que mais próximos estavam essas notas, ou essas partes do Evangelho, mais próximas estavam do próprio Jesus. E um dos argumentos que ele usa para defender esta tese, por exemplo, é que se tivessem sido escritos depois da destruição de Jerusalém, que é salvo erro no ano 70, que é como tipicamente se assume, não é? Tipicamente assume-se que os evangelhos foram escritos depois de 70, e ele diz como é que esse facto central na história de Israel não é referido de forma clara nos textos, não é? Enfim, há algumas alusões no Evangelho de São Mateus, não sei se é no capítulo 25, mas nunca é referido, não é? Nunca é referido à destruição de Jerusalém. Ele diz, isto não é referido nos Evangelhos, como é que eles foram escritos depois? Portanto, ele diz que eles só podem ter sido escrito antes, provavelmente em hebraico, e depois as traduções que nós temos do grego, os textos em grego seriam traduções dessas notas. E é engraçado que ele, segundo a estimativa dele, os evangelhos teriam sido escritos entre os anos 30 e 60. E depois, normalmente, o Evangelho de São João é colocado no fim da linha, não é? Ou seja, aquilo que é o consenso atual é que o Evangelho de São João teria sido o último, e para ele o Evangelho de São João foi o primeiro. Pronto, eu também tenho esse livro do Cristo Hebreu, ainda não li, mas pronto, estou aqui só a fazer este parênteses porque acho que é uma opinião, ou uma hipótese muito interessante, e que também por sua vez torna interessante este autor. Este autor depois tem outras coisas interessantes também. Ele foi o executor testamentário das obras teológicas e não as científicas do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que também é, como muitos saberão, uma figura muitíssimo polémica, pronto, pelo casamento que fez entre enfim, as teorias evolucionistas e a teologia. Que eu não conheço em detalhe, portanto também não vou aqui estender, mas é engraçado, é o executor testamentário dele, eles conheceram-se, inclusive tem uma correspondência, creio que de 11 cartas, não concordavam em tudo, mas pronto, mas o Claude Rézemondot tinha enfim, um grande interesse pela obra de Teilhard de Chardin, e inclusive depois dele morrer, o Teilhard de Chardin morrer em 1955, foi o primeiro a escrever um livro sobre ele, convenientemente chamado Uma Introdução ao Pensamento de Teilhard de Chardin. Mas pronto, sobre esta obra, peço desculpa, o Conhecimento de Deus, ou Ensaio sobre o Conhecimento de Deus, que é uma obra de, enfim, filosofia cristã, se quisermos, que é escrita no final dos anos 60, e o que me interessou foi que é uma defesa da existência de Deus em 3 planos distintos. A partir da realidade criada, a partir da criação, depois a partir do povo de Israel e finalmente a partir do Novo Testamento. Portanto, ele defende a existência de Deus filosoficamente nestes 3 níveis. E pronto, como muito me interessam os argumentos em prol da existência de Deus, inclusive ainda há pouco tempo gravámos um episódio com o Gonçalo e o Bernardo do podcast de Café Sem Fé. Tenho muita curiosidade, peço desculpa, para perceber o que é que este Claude Rézemondot tem a dizer sobre a existência de Deus nestes 3 planos. E pronto, Bernardo, acho que fica concluído este episódio com ótimas sugestões de leituras. Já sabes que eu ficarei ofendido se não leres o livro que eu te ofereci, mas pronto, isso depois tu e a tua consciência saberão o que fazer. Não sei se queres ter mais alguma coisa. Olha, livros que me ofereceste para ler. É verdade. Livros que me ofereceste para ler. Olha, isso foi uma bela de uma provocação. Para o ano não me esqueço. E resta pedir aos nossos ouvintes, uma vez mais, que nos continuem a amassar. Ou seja, gravem, digam-nos, como já têm dito. Não se inibam de nos fazer a cabeça para arranjarmos aqui tempo
para o podcast Trivium, que muito gostamos e que queremos muito dar continuidade e, se Deus quiser, no futuro com mais tempo e com mais regularidade. Não se esqueçam também de partilhar o episódio, de colocar like neste vídeo, ou se for no Spotify, não sei se há like. Olha, eu sou tão mau que nem sei se no Spotify há like ou não. Mas pronto, o importante são visualizações, mas acima de tudo o que é mesmo importante é que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Muito obrigado e até à próxima.